Bom dia, meu nome é Josinete e eu irei apresentar o meu mapa mental sobre a respiração celular. O que é a respiração celular, então? Respiração celular nada mais é do que a conversão da glicose em ATP no nosso organismo. ATP, no caso, adenosina trifosfato. O ATP é usado para todo o restante dos processos de metabolismo no nosso organismo. E como que vai ocorrer, então, essa respiração celular? Será em três etapas: a glicólise, logo após o ciclo de Krebs e os carreadores de elétrons. Até formar esse ATP, vai ser explicado, conforme o vídeo, mais detalhadamente sobre esse processo. Bom, antes é importante a gente entender um pouco sobre a quebra. Possuímos, então, carboidratos, lipídios e proteínas no nosso organismo. Para a quebra, o nosso organismo vai dar preferência àqueles que terá maior facilidade. Essa facilidade, no caso, vai estar implicada principalmente no gasto de ATP que há nessa quebra. Os carboidratos, a princípio, serão mais fáceis de haver essa quebra, devido à complexidade do ligamento. Após isso, virá os lipídios e, por fim, as proteínas. Nossos organismos só irão optar pela quebra das proteínas quando realmente necessário, quando realmente não tiver mais opção de quebra, como os carboidratos e lipídios, enfim. Mas então, levando em consideração isso, suponhamos que haja o consumo de um pão pela manhã. Esse pão, ele é puro amido. E nós possuímos no nosso organismo várias enzimas as quais podem fazer a quebra desse amido. Começando então pela amilase. A amilase está presente no na nossa saliva. Então, logo que ele entrar em contato com a nossa boca e a gente começar a fazer o processo de mastigação, já começará ali a haver a quebra. O amido é um polissacarídeo. No entanto, quando há essa quebra, ele se torna um monossacarídeo, no caso, a glicose. Quando a glicose entra nas nossas correntes sanguíneas, logo que dá de cara com uma célula, ela entra para dentro. Quando entrando para dentro, vai direto ao citoplasma da nossa célula, que é onde ocorre a glicose. Então, a glicose é uma etapa anaeróbica, porém pode ser aeróbica também, e ocorre no citoplasma, como já dito. É a degradação da glicose, uma molécula, para 2 de piruvato. A glicólise, como já dita no nome, é a quebra da glicose. Lise quer dizer quebra. E ocorre em duas etapas. Bom, como que vai ocorrer então? Na primeira etapa, os dois produtos não finais, mas os dois principais produtos a serem feitos vai ser o gliceraldeído e o dihidroxacetona, que é duas triose, e haverá o gasto de duas moléculas de ATP. E na segunda etapa, ocorrerá a utilização das duas trioses e a produção de 4 ATPs, além de produção de NAD e piruvato. Então, na primeira etapa, a glicose vai interagir com a hexocinase, que é uma enzima, e haverá gasto de ATP aí. Essa glicose se tornará glicose 6-fosfato, e isso será irreversível, logo que se tornar essa glicose 6-fosfato. Então, interagirá com fosfoglicose isomerase e se tornará frutose 6-fosfato. É irreversível essa situação. Após isso, a frutose 6-fosfato interagirá com a fosfofrutosinase. E aí ocorrerá um gasto de ATP. Frutose 1,6 bifosfato
entrará em interação com a aldolase. E é aí que ocorrerá a transformação em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroacetona fosfato, que serão as duas trioses. Para continuar esse processo, o gliceraldeído continuará pro final do processo. No entanto, o dihidroacetona fosfato não ficará aí solto na nossa célula. Ele interagirá com a enzima triose, triose fosfato isomerase, e será convertido em gliceraldeído. E aí sim poderá continuar o processo. Após isso, esse gliceraldeído, então, reagirá com gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e se tornará o 1,3-bifosfato glicerato. Após, então, interagirá com fosfoglicerato quinase e se tornará o 3-fosfoglicerato. Então, o fosfoglicerato mutase tornará esse o 2-fosfoglicerato. E, por fim, reagirá também com a enolase, que se tornar o fosfenolpiruvato. E esse fosfenolpiruvato irá reagir com a enzima piruvato quinase e se tornará o piruvato. E, por fim, esse processo se torna irreversível. Se tornando irreversível, esse piruvato vai para o ciclo de Krebs. Chegando no ciclo de Krebs, a finalidade é para que tenha produção de ATP, como já dito, assim como todo o processo é voltado a isso. É um processo aeróbico e vai ocorrer, diferente da glicose, na matriz mitocondrial. Então, o ácido pirúvico vai reagir com a coenzima A, produzindo uma molécula de acetilcoenzima A e uma molécula de gás carbônico. E durante esse processo, uma molécula de NAD vai ser transformado em um NADH, que é um carreador de elétron, e terá finalidade e importância no carreadores de elétron. Mas continuando, esse ciclo teria início quando uma molécula de acetilcoenzima A e o ácido oxalacético reagir e produzir uma molécula de ácido cítrico, liberando então a molécula de coenzima A. Após isso, haverá 8 reações, no qual serão liberadas 2 moléculas de gás carbônico, elétrons e hidrogênio. No final desse processo, o ácido oxalético vai ser recuperado e o ciclo poderá ocorrer, então, normalmente e novamente. Os elétrons e os íons de hidrogênio serão capturados pelo NADH e transformado o NAD e será transformado em NADH. Eles também serão capturados pelo FAD e transformado em FADH. Depois que ocorrer todo esse processo, então virá a fosforilização ou então carreador de elétron, no qual refere-se então à produção de ATP a partir da adição de fosfato aos ADP. Então, a maior parte da produção de ATP ocorrerá nesse processo final, no qual acontecerá a reoxidação das moléculas de NAD e FADH nas cristas mitocondriais, onde vai ser encontradas proteínas que irão fazer, então, essa sequência de cadeias transportadoras de elétrons. Bom, e nessas cadeias ocorrerá a condução dos elétrons presentes no NAD e no FAD até o oxigênio. Essas proteínas, então, responsáveis por transferir esses elétrons, vão ser chamadas de citocroms. A energia liberada através dessa cadeia respiratória fará com que os íons de hidrogênio concentrem-se no espaço entre as cristas mitocondriais, voltando à matriz. No caso, para retornar para o interior, vai ser necessário a ATPase, que já explicado antes em aula, vai ser como se fosse
um, uma chavinha, no qual os hidrogênios vai se acumular e devido a essa força desses elétrons, vai virar essa chavinha e quando entrar os elétrons, ocorrerá todo aquele processo. Para retornar ao interior das mitocôndrias, então. E nesse processo, por fim, vai ser formado cerca de 26 a 28 moléculas de ATP. É isso, então. Muito obrigada pela atenção.